Quer dizer que agora a Terra tem magos? Magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e eu vou começar esse Diário Mágico com o seguinte recado. Se você está ouvindo esse episódio fora da data de publicação dele, então faça o seguinte, vai lá no episódio mais recente e olha qual que é o tema do próximo Páginas Abertas, porque às vezes você tem algum relato que pode contribuir e muito com as nossas lives e você só vai ver depois quando você chegar lá na frente. Então, ainda que você esteja ouvindo os episódios fora da ordem, né, tá aí maratonando, chegou, né, a gente tem, 4 anos de publicação de episódio, você chegou um pouco atrasado e tá botando tudo em dia, né, pode ser que você tenha histórias maravilhosas para contribuir conosco e às vezes você não tá pegando os relatos atualizados. Então, olha qual que é o relato da nossa próxima live que você vai poder, né, participar e nos auxiliar a compor este lindo roteiro. Mas se você está ouvindo esse episódio bem na data de publicação dele, agora a gente está no final de novembro, início de dezembro de 2024. Já acabaram todos os Páginas Abertas que a gente tinha esse ano, né? O nosso último Páginas Abertas foi o Páginas Rasuradas número 4, com relatos divertidíssimos, né? E aí agora, dezembro, a gente tem uma live fechada só para os apoiadores, né? Então não temos atividade pública no Páginas Abertas. E janeiro, né, a gente está de férias de Páginas Abertas, então o Páginas Abertas volta em fevereiro com histórias de magia do caos. Sim, a gente vai ter um especialzão de 2 ou 3 episódios de magia do caos. Vai ser muito legal, é um tema que as pessoas já vêm pedindo pra gente falar há mais tempo e eu acho que vai ser muito divertido, vai ser muito legal, mas embora o Páginas Abertas, né, a live, ela dê essa pausa nas férias, o Diário Mágico ele continua, né, firme e forte, né, dezembro, né, janeiro, fevereiro e todo o ano de 2025. Então é isso, você quer continuar ajudando esse projeto, né, a ir para frente, a expandir, a chegar a cada vez mais pessoas, aumentar a nossa egrégora, você pode entrar lá no apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio você vai fazer parte do nosso grupo. O grupo é um lugar super gostoso, super confortável, mesmo quem é mais introspectivo, mais tímido, não quer trocar ideia, só da gente observar as interações por lá, a gente já aprende muito, a gente já se diverte muito, a gente já vai identificando um ou outro rosto e nomezinho, né, de pessoas que estão ali no dia a dia lidando com espiritualidade ou trocando ideias sobre outras coisas, né. É um lugar muito acolhedor, eu tenho muito orgulho de, né, fazer parte dessa comunidade e fazer novos amigos por aí. Eu acho que esse é o propósito de todo esse processo. Então, você pode entrar no Apoia-se, né? E você também pode, né, nos auxiliar compartilhando esse episódio, nos seguindo nas redes sociais, falando para os seus amigos, familiares, né? Ou tem um projeto muito legal que ele é leve, descontraído, mas ao mesmo tempo ele é sério, compromissado e responsável acima de tudo. Isso é raro. Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico Luiz Salvi, da Agartha Editorial. Seja muito bem-vindo, Luiz! Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vai ter uma chuva aqui na cidade. Época das cigarras. Tudo lindo. Maravilhoso. Obrigado pelo convite para participar do Diário Mágico.
Pô, eu que agradeço aí você ter aceitado o convite. Eu tô, né, te falei em off, muito interessado na nossa conversa, no nosso papo, e acho que vai ser muito gostoso. E aí, Luiz, normalmente, como é que eu começo? Começo perguntando pra pessoa, né, como é que ela costuma se apresentar, né, sim, para quem não te conhece, para quem porventura, né, tá tendo contato agora com o seu trabalho, como é que você costuma, né, se definir? Quem é o Luiz? Bom, eu formalmente eu me defino como escritor, né? Sim. Mas assim, na verdade, esse ser escritor, ele vem em função do trabalho da espiritualidade, né? Que é a verdadeira profissão, né? Porque desde jovem me dediquei assim, integralmente a esse assunto, né? Como um modo de vida mesmo, né? Que legal. Então, a certa altura, realmente começaram a fluir, digamos, informações, assim, né? Dentro dos processos espirituais mesmo, né? E também as experiências foram acumulando e a gente começou a registrar essas coisas todas, né? Que legal. Até como realmente um mandato interior, digamos assim, né? Sim. Uma solicitação, assim, interior. Né? Como e as coisas vêm fluindo intensamente desde então, né? Como que começa essa trajetória sua na espiritualidade? Isso é desde sempre, desde criança ou não? Ou, sei lá, sua família, os seus pais, eles já tinham algum tipo de relação com a espiritualidade? Como que é isso? Apenas a minha mãe, assim, era um pouco religiosa, mas de fato a espiritualidade nunca foi, embora da parte dos avós, assim, meu avô, ele realmente tinha uma inclinação pela parte do naturismo, né, que também me influenciou bastante, né, eu herdei vários livros dele, essa parte mais tem pouco a ver com yoga, assim, mas mais a questão do naturismo, né. E, assim, eu digo assim que a minha vida teve um ponto de inflexão, assim, né, porque eu, jovem, fui viver em ashrams espirituais, né, a partir dos 20 anos, né. Olha! E passei alguns anos, assim, nessa experiência de ashram, né. Então, isso realmente teve a sua importância, né. E daí a minha vida, assim, naturalmente foi tomando um curso, assim, que eu chamo, assim, de uma espécie de existência védica, né? Primeiro esse retiro, que é uma espécie de uma escola de vida também, né? Um retiro espiritual, né? Sim. Depois veio casamento, né? Mas quando a gente tem essa primeira experiência espiritual, tudo fica meio modificado, assim, né? A gente amadurece muito emocionalmente, enfim, né? Aprende a servir, né? Aprende a interagir com as pessoas, né? Essa coisa de ir para os ashrams foi uma escolha sua, natural? Foi uma escolha, sim, foi uma escolha, né? E, na verdade, foi antecedido por um chamamento espiritual que eu tive muito forte aí pelos 19 anos, 18 anos, né? Em relação àquela linha mais cristã, através dos evangelhos. Eu me identifiquei muito mesmo com os evangelhos, né? Com a mensagem do Cristo, né? Uhum. E isso significou, de fato, uma mudança, uma virada na minha vida, né? Eu vi que eu realmente queria me dedicar à espiritualidade, me identifiquei demais com a mensagem, né? Mas eu achei meio complicado, assim, na prática da vida, né? Manter, assim... Meu pai mesmo, minha família, de certa forma, era muito preconceituosa com religião, né? Sim. E eu sei que eu também senti falta de uma prática mais concreta, assim, não ficar tanto só na devoção, enfim, né? E acabei me interessando por pesquisar o que eu chamo de espiritualidade científica, né? Que tem a ver com os yogas mesmo. Sim. Aí comecei a pesquisar essa linha, assim, acabei descobrindo, né? Escolas que tem ashram aqui nas redondezas e me preparei para fazer essa experiência, né? Um ano de preparação com astrologia, com yoga, com ginástica, né? E fui para lá e passei alguns anos assim nesse e em outros ashrams depois, né? Uau, praticando yogas conhecidas e outras também não tão conhecidas que a gente intuitivamente vai despertando. Aham. Mas deixa eu tentar entender uma coisa, assim, a sua família não tinha naturalmente inclinação para algum tipo de espiritualidade oriental, exceto pelo seu avô que tinha essa inclinação para o naturismo, é isso? Exato, sim. Alguma coisa de religião apenas, assim, minha avó, minha mãe, na religião. Também me influenciaram, minha avó me influenciou quando criança, assim, contava as histórias da Bíblia, achava interessante tudo aquilo, Velho Testamento. Isso também, na verdade, meio que linkou quando eu tive aquela conversão para o cristianismo, né, com 18 anos, né. Peguei as Bíblias dela para estudar também, né. Foi um começo, assim, um despertar. Que legal. Teve a sua influência, assim. Os avós, às vezes, influenciam a gente, né. Total. Bom, Luiz, então esse tema de religião e de espiritualidade sempre te chamou a atenção na vida?
Na verdade, sim, já na adolescência, né, naturalmente também a gente toma contato com algumas espécies de xamanismo, digamos assim, né, e eu também me saí muito bem nessas práticas, assim, né, diferente de outras pessoas, assim, do meu convívio, assim, né, eu realmente comecei a pesquisar muito a área do xamanismo na época, né, todas essas linhas, assim, mas eu considero, assim, o xamanismo uma espécie de religião dos primórdios da humanidade, né, é mais uma preparação para as novas espiritualidades, assim, teve com os yogas mesmo, né. Então eu considero, de fato, assim, que meu caminho começou na religião, sobretudo nos yogas, né. A gente chama de iniciações espirituais, né, as práticas dos yogas, tudo que Bhagavad Gita registra, né, Karma Yoga, Bhakti Yoga e outros depois, né, mais nível de mente, enfim. Sim, sim. E aí, essa vivência nos ashrams, ela começa, então, ali por volta dos 20 anos. 20 anos, sim. Tá. Ficamos ali alguns anos. E você fica quanto tempo, né, no primeiro ashram que você, né, se dedica ali? Eu fiquei 2 anos, né, foi uma experiência muito intensa, assim, de práticas, disciplinas, a gente chama assim, né, o dia todo tomado por disciplinas, começando com banho frio, mesmo aqui lá no sul, agora não estou no sul, no caso. Lá no sul, assim, no inverno, banhos frios, assim, uma coisa bem desafiadora, né, a gente acaba pegando o jeito, né. E depois já pega ginásticas, yogas, depois estudos, rituais e meditação à noite também, né, tudo em uma sequência, né. E é importante essa experiência porque as pessoas muitas vezes fazem práticas espirituais, né, em ambientes não tão adequados e acabam perdendo aquela energia que cultivaram, assim, né. Então fica como que um correr atrás do perdido sempre, assim, né. Enquanto que no ambiente espiritual você meio que acrescenta, assim, sempre a sua prática ao que você já acumulou, assim, né. Então permite você sentir realmente, assim, um ganho de energia, né, de consciência, assim, no dia a dia, né. Então é bem importante. E na tradição mesmo, recomendo que seja feita na juventude, né? A pessoa ainda está com todas as suas energias, né? Isso permite, inclusive, que possa desenvolver mais, enfim, a espiritualidade ao longo da existência, assim, ser mais produtiva a vida da pessoa nesse sentido, né? Legal. Luiz, para lidar com né, toda essa filosofia iniciática e tudo, você é uma pessoa que assim, sempre teve de alguma forma uma certa sensibilidade energética? Não. Eu acredito que sim, mas também a gente é também estimulado, né? Sim. Digamos assim, pela vida, assim, né? Digamos assim e nem sempre assim de uma forma assim tão positiva, assim, né? Digamos assim, os tulkus, assim, do Tibete, né? Então, eles são reconhecidos quando crianças, então, são todos beneficiados com uma vida diretamente voltada para a espiritualidade, né? Tem toda essa tradição lá, assim, né? Mas muitas vezes a gente recebe, assim, digamos, a gente chama de estímulos às inversas, né? Porque para a gente poder desenvolver justamente, assim, resiliência, né? Porque, na verdade, assim, o caminho espiritual, né? Se você vai ver assim a fundo, ele tem muito a ver com a pessoa aprender a servir e ajudar a aliviar o sofrimento do próximo, né? Isso na prática também pode também ter muito a ver com aprender a sofrer pelo outro também, né? Então, de certa forma, eu também vivi uma existência assim que foi sendo desafiada desde o seu primeiro dia, né? Literalmente falando, assim, né? Por exemplo, eu nasci de um parto traumático que me custou 20 anos de insônia, né? Sem dormir à noite, né? Isso modificou a minha vida toda, né? Então, teve dificuldades na escola, assim, nos relacionamentos. Cheguei aos 20 anos, assim, eu queria simplesmente sair desse mundo, né? E aí, claro, já tinha passado muita coisa linda também, né? Experiências boas, da espiritualidade, que eu falei do xamanismo, falei do cristianismo, né? Mas, de qualquer forma, assim, sempre me senti um tanto desajustado, assim, né? Até porque tinha consciência já da questão da política, da poluição, né? E realmente queria procurar uma outra forma de vida, né? E aí, no ashram, realmente foi... Eu considero a vida de ashram, assim, uma espécie de idade de ouro da minha vida, né? Porque a idade de ouro é quando tudo é perfeito, organizado, você tem mestre, você tem uma vida, né, natural, né? Mas com o tempo a gente também aprende a ver que, na verdade, a idade de ouro é apenas uma infância, né, espiritual da pessoa, né? Então, eu custei a entender, assim, aqueles autores que falam que o Kali Yuga, apesar de tudo que ele representa, ele também é, né, uma grande época de oportunidades, né? Então,
por ter provações, ele também permite que a pessoa também possa crescer muito, né, e alcançar também experiências importantes, né, dessas provações, né. E não adianta a gente acreditar que a gente vai viver só uma fase né, de sempre era de ouro, né? Todas as eras elas vão ciclicamente passando pela nossa vida, não é isso? A gente pode entender dessa forma? Com certeza, a vida é muito dinâmica, né, e podemos até tentar parar às vezes, né, colher algumas flores dos jardins que descobrimos no caminho, né, mas isso também sempre tem os seus perigos, né, até porque, como eu falei, a vida, né, flui sempre, né, porque as forças que a gente procura desenvolver demais, assim, acabam se voltando contra nós também, né, são forças, né, e nunca podemos desafiar a natureza assim totalmente, né, então o ideal é sempre procurarmos olhar para frente, né, e deixar as coisas correrem, né. E nisso tem umas ferramentas, né, tem os yogas também, né, eu sempre gostei muito de pesquisar, né, os caminhos, né, os vários yogas, a astrologia também ajuda muito a conhecer, né, a evolução das coisas, né, tudo vai complementando, né. Como é que é isso, assim? Quando você entra, né, para um ashram, dentro da minha concepção, eu entendo que é uma perspectiva um pouco mais rígida, né, um pouco mais tradicional, não só da disciplina externa, né, das tarefas e tudo, mas eu imagino também que não seja um ambiente que ele, vamos dizer assim, permita abstrações, né, do meu preconceito. Pode ser que eu esteja completamente errado. Mas que, de alguma forma, você, na hora que né, a gente vai ver a sua bagagem de conhecimento, você tem muitas linhagens diferentes que você domina, né, e que, na minha concepção, isso tudo compõe parte né, de uma mesma espiritualidade, mas tem muitas linhas que elas são muito estritas, né? Então, a minha pergunta, essencialmente, é a seguinte: como que vai se desdobrando este conhecimento na sua vida para você ir, né, estudando teosofia e astrologia e perennialismo, enfim, como é que é isso? Eu acho que na raiz de tudo está o tempo que vivemos, né? É um tempo realmente de encontros, né, de confluências, né? O próprio Brasil, né, nosso país também é um país de encontros, né? Eu gosto de dizer assim que juntar as raças também significa juntar os tempos, né? As culturas, as humanidades, né? Então o Brasil também ele é um cadinho assim, né? De cultura em última análise, né? Legal. E intuitivamente também a escola que eu consegui no fim descobrir a minha yoga, né? Porque quando eu comecei as minhas buscas depois da fase religiosa, eu comecei a pesquisar, estudar e nos meus limites de recursos pessoais, como renunciante que eu me tornei, né? Então, a escola que eu encontrei era uma escola que exigia poucos investimentos, ao mesmo tempo oferecia muito, né? Era uma escola, a Grande Fraternidade Universal, que era do mestre francês, que dizia que a nova era começaria na América do Sul, né? Então, ele criou uma sede lá em Caracas, né, na Venezuela, e também deu muita ênfase assim, ao Brasil, né, por outras razões da geografia sagrada que ele acreditava, né. E ele fez um trabalho muito bom na linha do sincretismo, né. Os franceses são muito bons também em cultivar a espiritualidade, o misticismo, né. Então, algumas correntes francesas vieram para a América do Sul e foram importantes, né, algumas escolas de yoga, né. Inclusive de astrologia também, que eu também estudei com uma mestra importante também lá no Sul, né. Então, essa escola já fazia o seu próprio sincretismo, a sua síntese de yoga, né? Geografia sagrada, de astrologia, e ele propunha que a espiritualidade tem que ter dois pilares, né? Que é a yoga e a astrologia. Então, eu até era bastante cético, né? Eu tive uma formação bastante cética, minha parte sempre foi muito materialista. E quando eu descobri a astrologia no seio dos estudos de yoga, da preparação do yoga, eu fiquei até bastante surpreso, né? Pessoas que eu estava admirando acreditavam nessas coisas, né? Sim. Então, como um curioso, passei a estudar aquilo para ver quais eram os fundamentos, né? Porque eles me davam provas que havia fundamentos. Né? Comecei a pesquisar aquilo, e isso para mim foi uma grande paixão que despertou na minha vida, assim, sabe? Porque realmente acho que o que mais me dá prazer em pesquisar realmente é esse universo misterioso da astrologia, né? Seus códigos, suas raízes, né? Suas explicações, né? Sua epistemologia, né? O que é realmente que explica esses mistérios? Na verdade, são muitas as explicações, né? Isso que é bonito, né?
Tem muitas astrologias e cada uma tem a sua própria vertente, né, explicativa, né. E esse mestre, que escola é essa de Grande Fraternidade? Ele é algum dissidente ali do movimento do casal Prophet, da Elizabeth? Não. Não, o vínculo é muito forte com o yoga mesmo, né? Alguma coisa com maçonaria, Rosa Cruz, e eu também percebo alguns vínculos com a Alice Bailey, né? Mas ele procurou dar assim, um formato mais original ao trabalho dele, né? Entendi. Ele criou uma ginástica muito importante, assim, muito, muito boa para adaptar o organismo ocidental ao yoga, né? Que se chama ginástica psicofísica, são 3 etapas, né? Então a gente começava o dia no ashram com isso, né? Uma prática fundamental. E eles tinham, você falou assim, certas restrições, realmente essa escola tem algumas posturas um pouco rígidas, algumas coisas. Então eles diziam, por exemplo, que meditação só pode ser feita na natureza, né? Em ashrams, né? Yoga só pode ser, aliás, o mantra só pode ser dado a partir de um mestre por um discípulo. Né? Então são coisas assim, algumas coisas que eu vi que realmente teria que viver no ashram para desenvolver essas coisas. E eu acho que estava certo. Eu descobri realmente que tem muito fundamento. Não posso fazer as práticas fora, né? Mas é mais produtivo você estar num ambiente propício, tradicional, que sempre se fez na Índia, digamos. Eu acho que em outros lugares também, provavelmente. Que legal, tá. Então esse ashram, ele já tinha esse envolvimento com a percepção dos mestres na vida das pessoas, tipo. A ideia é que eles seguiam uma tradição, né, a tradição do yoga, da astrologia, do yoguismo, né, e tinha essa didática preparatória, né, e eles pretendiam trazer para o Ocidente esse conhecimento, né, até diziam que no Oriente as coisas estavam se perdendo, como de fato está, que não precisamos mais ir para o Oriente para colher essas sementes, né, porque elas já estão todas aqui, né, e eu aprendi realmente a ver que isso tem fundamento, né. E o próprio fato da pessoa conseguir seguir um caminho espiritual, digamos, no novo mundo, já é um sinal disso, né? Um sinal dos tempos, né? Como se costuma dizer, né? Sim. Então, eu tenho um vínculo, assim, intuitivo poderosíssimo com o Oriente, me identifico demais, assim, com tudo que existe lá. Mas, realmente, eu acho que está tudo... O Oriente veio para cá, né? Eu acho que o Oriente já está aqui, se quisermos ver, assim, as coisas. O melhor do Oriente, eu acho que já está aqui, nas práticas. Até porque a gente vê que muita coisa se perdeu também, né? Então, pelas informações que conseguimos hoje, a gente pode ver assim, que é preciso resgatar coisas importantes, né, da antiguidade, que se perdeu também pelo próprio, digamos, evolução das energias, né, ao longo dos yugas, né, das idades do mundo, né? A tradição fala disso, que se perde, o Buda já falava, o Dharma vai se perdendo com o tempo, né? Vai se afastando das origens, das fundações, né, das revelações originais, né? E aí a gente foi vendo assim, realmente assim, no ashram mesmo comecei a fazer algumas práticas de yoga diferentes, intuitivas, usando a luz, né? E aos poucos fui encontrando caminhos que falavam sobre isso e cada vez mais foi abrindo essa porta, assim. Chama de yoga do fogo, yoga da luz, Agni Yoga, né? Agni Yoga, sim. Surya Vidya, outro nome que também dão em algumas escolas, né? E aí eu fui vendo várias escolas que trabalhavam de uma forma ou de outra, né? Até descobri alguns códigos antigos no Egito, por exemplo, assim, que mostram sequências inteiras de práticas, assim, que começa lá nas práticas de luta e termina com a sessão de Kundalini, né? Sim. Uma coisa maravilhosa, assim, nos conhecimentos, assim, que por milagre foram preservados, assim. Sim. E muita coisa também se faz sobre isso no Tibete, mas é uma informação que também não é tão divulgada, né? Porque existe uma tendência muito grande na era de peixe de trabalhar mais a questão, chama de consciência e devoção, né? E a parte mais ontológica, né? E a parte mais técnica, assim, de fato, da espiritualidade acaba meio que ficando relegada, né? Sim. Porque exige mais esforço, na verdade. E por exigir esforço que é importante que a pessoa está num ambiente de treinamento, né? Então, aí que é o X da questão, né? A questão de estar num ambiente bom para poder se dedicar. Não fica muito dispersiva as coisas, né? E é difícil concentrar assim, tanta energia como o caminho demanda, às vezes. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados.
Quando a gente pensa, né, em teosofia, a gente pensa, né, numa linhagem que ela está muito focada, né, no papel do resgate do Oriente e de trazer isso para o Ocidente. Quando a gente pensa, né, nos mestres, né, da Grande Fraternidade Universal, a gente já tem uma perspectiva um pouco mais ocidentalizada, né? Pelo menos é a minha percepção. É lógico que tem, assim, uma tentativa de sincretismo e de abarcar uma série de religiões e de práticas diferentes, mas ela né, ela tem uma perspectiva um pouco mais ocidental. Você enxerga dessa forma também? Não. Eu acho que existe uma nova energia no mundo, assim, um novo Dharma, né? Então, digamos, algo incidentalmente que se torna ocidental, porque existe uma mudança de focos, né? A própria teosofia tem um dos seus méritos é mostrar, assim, que a espiritualidade ela vai evoluindo ao longo do planeta, né? Platão já falava, assim, né, dos 7 arcontes, né? Cada um regendo um continente, né? Então, a Eubiose fala do itinerário de Io, né, que a energia vai evoluindo ao longo do planeta, assim, despertando civilizações, né, em diferentes continentes, né. E, então, o último que teve agora, se chama de quinta raça, foi na Eurásia, na Europa e Ásia, né. E, então, naturalmente, a próxima civilização, a próxima raça, que será a nossa América, né, que é anunciada pela própria teosofia, vai colher essas heranças, naturalmente, né, para fundamentar, né, não, inclusive resgatar, né, como já falei, né, resgatar muita coisa importante que já foi feito e dar um novo salto, né, um novo salto de energia, de consciência para a nova civilização. Mas é natural, assim, que haja uma colheita dos conhecimentos anteriores, né, e não só, na verdade, da última raça, eu acho que de todas, né, porque como você fala mesmo na própria teosofia, que cada nova encarnação exige que a gente retorne nossas iniciações todas, né? Sim. Então, também cada nova raça também tem que fazer o seu próprio, digamos, sincretismo, né? Trabalhar todas as energias, né? Então, não é por nada que todas as novas civilizações nasceram, de fato, de caldeamentos raciais, né? Você olha lá para a Índia Antiga, olha para o Egito Antigo, né? Então, tem a ver, né? Até por isso, o termo raça não pode ser tomado muito ao pé da letra, né? Isso, na verdade, isso. cada nova raça, na verdade, como é a palavra mesmo que se usa? Enfim, eu falei caldeamento, né? É uma coisa Lote. nessa linha, assim, né? É uma síntese, né? Sim. Eu ia pedir exatamente para que você, né, explicasse um pouco mais esse conceito, porque provavelmente teremos alguns ouvintes que eles não estão tão familiarizados com essa percepção, né, do que é o termo raça usado, né, empregado pela teosofia e tudo. Mas a gente pode entender como se fossem lotes de consciência coletiva em que as pessoas vão encarnando com configurações internas e objetivos diferentes. É uma boa definição? Não. Como é que você definiria as raças, Luiz? Eu acho que sim, né? Basicamente, a raça é um conceito cultural, né? Então, a missão de uma raça é afirmar uma certa cultura, especialmente nova no planeta, né? E, incidentalmente, né? Como essas transformações planetárias têm a ver com novos continentes, acaba incidindo sobre novas raças físicas também, né? Mas isso realmente não é o principal, até que, como eu falei, assim, essas raças novas são misturas, né? São misturas de raças, né? Que confluem para novos territórios para criar nova civilização, né? Mas então a base de tudo é cultura, né? Uma nova consciência, uma nova energia, se cultivar uma nova iniciação coletiva, como dizemos assim em termos técnicos, né? Mas a essência realmente é a estrutura cultural, né? Na própria teosofia, a questão de raça é bastante complexa, assim, né? A gente vê que começa bastante etéreo, inclusive, as visões, né? E depois que vai se tornando mais físico, né? Mas há outras escolas bem paralelas, para a França também, que é uma escola assim, importante, a Escola Francesa de Esoterismo. A Fábio d'Olivet vê as raças como uma forma bem cultural também, sabe, as missões. Depois Santiago Dalvende, as missões das raças, as missões das nações, né? Sempre a visão da missão, a visão da cultura, né? De criar uma nova etapa, enfim, de consciência, de espiritualidade para a humanidade, né? Então, realmente é uma coisa muito incidental, muito secundária, assim, né? E relativa também, né?
Por exemplo, assim, eu fiz um estudo bastante desenvolvido da raça Atlante, né? Uhum. E a gente vê assim que passa realmente por muitas regiões do planeta, né? Atravessa muitos matizes, né? Étnicos, inclusive, assim, né? A raça Atlante começa lá na prática, né? Lá Göbekli, da Turquia, por ali, com Göbekli Tepe, né? 10 mil anos, né? Os conceitos que nós tomamos de raça, na verdade, também são muito científicos, assim, são muito pragmáticos, né? Usamos uma astrologia mundial que é tradicional, né? Que tem muitas visões dessa astrologia planetária, assim. Algumas usam véus, né? Porque existem consequências, né, nessas informações todas, assim. Então, algumas religiões da Índia, por exemplo, né, elas se apoderaram dessas informações, mas através de véus, né? Que tem, né, por exemplo, eu gosto de ter um exemplo, assim, os reis magos, eles tinham todo o conhecimento, assim, do que estava acontecendo no planeta, né? Aham. Então chegaram na Palestina para informar que estava nascendo o Messias ali, né? Sim. Mas por alguma razão eles informaram isso para quem? Para o Herodes, para o rei local, né, o Herodes, né? Aham. Não sei por que eles fizeram isso, né? Mas isso teve graves consequências, porque a gente sabe qual foi, né? Perseguição dos inocentes, né? Por pouco que Jesus não foi morto ali, né? Ele teve que fugir com sua família, a família fugiu, né, para o Egito. Também é simbólico, no caso, né? Sim. Então, são conhecimentos que são... O conhecimento antigo, então, ele era muito preciso, muito importante, né? Até porque ele era mais voltado para as questões espirituais, para as questões planetárias, para as questões raciais, para a transformação do planeta, né? A astrologia mais pessoal era mais restrita, assim, a pessoas também com impacto na sociedade, como reis, né? Assim, né? Até pela dificuldade de mensuração, né, de tempo ali, né, das pessoas não terem, por exemplo, a data de nascimento delas de forma clara, né, só um nobre poderia ter essas informações com essa facilidade, né, então eu imagino que isso também deve impactar na prática da astrologia pessoal para pessoas que não têm, vamos dizer assim, algum tipo de distinção. Faz sentido essa leitura? Com certeza, né? Inclusive, na verdade, havia certas astrologias pessoais, a gente vê, por exemplo, aqui de vários níveis, né? A mais específica da antiguidade que tinha era a pré-colombiana, onde o dado mínimo era o dia natal, né? Que se chama o grau solar, né? A gente chama de monômeros, né? Talvez seja um dos dados mais importantes na astrologia pessoal, seja a posição do Sol, né? O dia do Sol. Sim. Mesmo na astrologia atual, né? Criada no Renascimento, né? Sim. Depois, se tu olhar lá na China, tinha o signo anual, né? O animal do ano, né? Ao longo de 12 anos, né? É uma astrologia mais jupiteriana, né? Mais focada isso, Júpiter, no ciclo de Júpiter, 12 anos, né? E várias astrologias. E interessante é que, pesquisando, você vê que você falou em Júpiter, né? Mas, na verdade, a base de tudo isso, na verdade, é bastante mais simbólica e subjetiva, né? Os planetas entram dentro da analogia assim, universal que existe entre os mundos, né? Mas não que haja realmente uma influência, assim, mas dentro do simbolismo é tão forte a importância que até podemos dizer que existe uma certa influência, assim. Mas na prática realmente a gente chama de estrutural, né? Então, conhecimento de estruturalismo, né? De alguns sábios modernos, aí, Piaget, Lévi-Strauss, né? Contribuíram muito também para a compreensão desses mistérios antigos, né? O próprio Lévi-Strauss falava que a astrologia é um estruturalismo avonalétrico, né? Uma antevisão assim do que é o construtivismo, né? E isso realmente é o que é a astrologia, né? É a construção da formação da consciência, da evolução do ser humano, né? Junto com a alquimia, claro, né? Vários tipos de alquimia que podemos imaginar, né? Coletivos inclusive, né? E hoje, quando né, se fala, né, no fenômeno do contato com os mestres, como é que você entende isso, assim? Porque dependendo dos meios em que a gente está inserido, a gente vê ainda muita gente que tem um certo ceticismo, descrença, ou até uma certa... como é que eu posso dizer? Faz chacota das figuras, ou até mesmo da estética. E ao mesmo tempo a gente vê também muitas pessoas assim...
um pouco fantasiosas e alucinadas, alegando ter alguns contatos que, né, seria um pouco difícil, né, para ser, né, menos indelicado possível, né, seria um pouco difícil que aquelas pessoas tivessem o tipo de contato que elas alegam ter, né, e eu acho que as pessoas elas não têm assim a percepção do que é a distinção consciencial da figura de um mestre. Você enxerga isso também ou não, ou você é um pouco mais otimista que eu? Como é que é essa visão sua, né, do nosso trato humano em relação a essas figuras que a gente chama de mestre? Então, Rodrigo, esse é um tema assim, tão importante quanto complexo, né? Sim. É até difícil saber por onde pegar, qual o fio da meada começar esse assunto assim, né? Sim. Mas é um tema que eu medito muito sobre isso, escrevo muito esses assuntos também, né? Mas eu vou começar falando pelas pitonisas, né? Porque foram, eu chamo assim, né, as videntes do nosso tempo que trouxeram essas informações, né, sobre os mestres da ciência, enfim, ou como queira chamar os mestres, né? Começando pela Blavatsky, depois Alice Bailey, né? Sim. E muitos outros depois que apareceram, e outros também, né, que foram vindo, né? E é como você falou, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, né? E nem sempre corresponde ao que se possa pretender, né? Mas, enfim. Bom, como eu falei, assim, estamos numa época de transição planetária, né, de resgate de informações, né? E dentro desse processo, é muito importante, às vezes, né, onde já se perdeu as cadeias iniciáticas, né, o papel de quem? Da energia feminina, né, das mães divinas, né? Porque, através da sua intuição, né, elas têm mais capacidade, né, mesmo fora das grandes escolas de iniciação que estão ausentes no mundo, né, hoje em dia, né? Através da sua intuição, né, da sua devoção, do seu trabalho espiritual, elas conseguem, né, contatar forças, né, espirituais, né, à medida que se alinham, que tem essa aspiração, né, elas também são contatadas, na verdade, né, a pessoa que é contatada, né, pelos mestres, né, à medida que se prepara, os mestres estão sempre atrás, né, de veículos, né, Claro. Mas, então, quando chega a hora também, né, então, existe até um esforço especial das hierarquias para que a coisa aconteça, assim, né. Então, quando o Blavatsky foi contatada pelos mestres, diz que encontrou um mestre também, quando tinha 18 anos, enfim, tem toda uma história aí, né. Então, começou um processo, assim, de diálogo, né, e ela também começou a pesquisar as coisas do Tibete, enfim, né, e se fomentou, né, acabou resultando na Cidade Teosófica, né, Doutrina Secreta, essa obra magistral, né, e realmente a importância que isso teve no planeta foi uma coisa fantástica, assim, né. Depois veio Alice Bailey também, dando uma espécie de continuidade, também com um trabalho magnífico, assim, surpreendente. A gente vê realmente que não pode ser um ser humano apenas que pode fazer um conteúdo com essa qualidade, assim, com essa profundidade, assim, né? Sim, sim. Mesmo Blavatsky também há muitas coisas incríveis, assim, né? Mas então, assim, como eu falei, é a questão das mulheres, né? As mulheres têm esse papel, assim, de ajudar essa transição através de servir como canal, como grau, né, para essas energias, né, plasmarem na Terra, assim, né. Então, a partir disso, se criou, assim, uma ideia, né, o próprio Alice Bailey trabalhou muito em cima disso aí, de você fazer esse contato interno com os mestres, né, com os ashras internos, né, sabe, muitas escolas desenvolveram esse conceito, assim, né. A própria teosofia, de alguma forma, trabalhou bastante isso, né? E a Alice Bailey meio que codificou isso como uma forma de discipulado, né? Mas, ao mesmo tempo, a Alice Bailey também teve, assim, a grandeza de anunciar, né, que os mestres viriam ao planeta novamente e retomar as escolas iniciáticas, né? Então, isso é importante, né? Então, tem uma certa dubiedade aqui em Alice Bailey, que eu acho importante refletir sobre isso, né? Porque, de fato, assim, a mística de New Age acabou muito traumatizada por essa visão, assim, subjetiva, né? Sim. E se a pessoa não tem a preparação real, né, acaba ficando muito no imaginário, no astral, né, inclusive na própria mediunidade, né, que é diferente de uma mediação espiritual abalizada, que a pessoa se eleva espiritualmente para poder, de fato, contatar e ser contatada pelos mestres, assim, né. Então, dentro dessa perspectiva de retorno das escolas iniciais, que a Alice Bailey colocou muito bem, de forma muito oportuna, né, a gente, até para o nosso próprio histórico de vida, assim, a gente coloca que, na verdade, para contatar o ashram interno, primeiro tem que ter acesso a um ashram externo para colocar as bases materiais, assim, da disciplina física, assim, porque nós estamos na matéria, assim, nossas raízes estão na matéria, né?
Então, fazendo essa disciplina a nível dos yogas mais físicos, do serviço, da purificação do organismo, né? Da disciplina física, enfim, assim, trabalhar nossas bases, assim, né? A partir dali nós temos, de fato, fundamentos de vontade disciplinada para poder trabalhar mais no emocional, né? E aí sim contratar os ashras externos, né? Aliás, internos, no caso já. Assim. E depois vai evoluindo o plano mental, intuitivo, assim, enfim, né? A velha escada de ouro, assim, né? Da iniciação, né? Mas do modo mais universal, as coisas devem, de fato, começar na base raiz, né? Na raiz da matéria, da coisa, assim, né? Do físico, né? A iniciação física. Eu tenho essa impressão, Luiz, de que em algum momento as pessoas equivaleram o contato com os mestres como um contato com um mentor pessoal ou uma outra inteligência qualquer que né, quase como se fosse uma experiência que ela é intrínseca, né, ou seja, que alguns indivíduos eles vão ter esse contato e outros não, e que é algo que acontece para escolhidos, né, que independe da vontade e da dedicação do indivíduo, o que, né, a meu ver, se opõe completamente a uma lógica iniciática de trabalho sobre si mesmo para, então, alcançar algum tipo de, né, não distinção, mas relevância cósmica e, a partir dali, estabelecer relação com esses seres que têm um patamar de consciência elevadíssimo e que seriam, acho que é um pouco drástico esse termo, mas seriam inúteis para uma pessoa que não tem, né, a capacidade de compreender o funcionamento dessa mente universal né, e o que elas propõem, né, de como vivência, assim. Então, muito me incomoda quando às vezes a gente encontra algumas pessoas que elas de alguma forma acreditam, né, estar munidos da companhia desses mestres meramente porque sim, né, meramente porque né, fez algum tipo de meditação e a partir dali né, teve um contato e equivalem um contato pontual como né, de fato ser, né, canal e tudo. Então essa é uma coisa com a qual eu ando né, pensando e também batendo na tecla um pouco aqui no próprio Diário Mágico, né, eventualmente para a gente, né, desmistificar o que é essa vivência com esse tipo de ser e qual que é a função deles dentro né, dentro do mundo, dentro do macrocosmo, por assim dizer, né? Faz sentido o que eu tô falando? Não? Não, total, sim, total, né? Enfim, a condição humana ela é muito complexa, assim, sabe? Nós somos muito sujeitos, assim, chama de astralismos, assim, né? A obsessões, né? O ego, assim, é um sujeito, assim, muito, muito esquivo, até por isso é simbolizado pela serpente, né? Sim. Então é muito fácil a pessoa cair nas vaidades, assim, né? E como não temos uma tradição espiritual sólida, né? Inclusive com falta de ashras, né, no Ocidente, então a gente acaba entrando nesse imaginário que às vezes as próprias escolas estimulam as pessoas a fomentar, né? Então, como diz, a pessoa, em vez de fazer um contato com um mestre real, acaba contatando algum ser qualquer, assim, no plano astral, assim, né? Que de fato ele passa algumas mensagens medianas, assim, né? E como é isso que ela está procurando, então ela fica feliz da vida e veste a sua túnica de guru e sai, né? Pregando, né? Por aí, né? E a queda da transmissão da informação é uma coisa também, né? A perda da transmissão da informação correta é muito complexa, né? Você vê assim, lá no Oriente mesmo, como existem entre os brahmanes preconceitos contra o Hatha Yoga, por exemplo. Assim. Por quê? Porque fala que a Hatha Yoga foi o yoga de raças passadas, na teosofia se falaria no caso da Lemúria. Mas como eu também falei, na verdade, cada iniciação a gente tem que retomar todos os nossos graus anteriores, supostamente, que tivemos em outras encarnações, né? Porque, de fato, quem está no caminho espiritual provavelmente teve outras encarnações, né? Sim. Que é um tema tão complexo que eu acho que nem vale a pena o tema da reencarnação. Né? Sim. Então, seja como raça, seja como indivíduo, devemos retomar as coisas, né? E alguma forma de disciplina física temos que, de fato, ter na vida. Uma purificação, trabalho de vontade, enfim, né? Galgar os degraus naturalmente, né? Maçonicamente, né? Do ponto de vista da construção, né? Não que a maçonaria seja uma escola também assim, tão completa também, né? É mais simbólica a maçonaria, né? O simbolismo é muito bonito, o simbolismo, assim, né?
Mas o processo é esse, né? O despertar, enfim, a câmara de reflexões, né? O companheiro, depois o mestre, enfim. Tudo gradual, né? A construção do nosso ser interior. Da raiz até o fruto final. Quando a gente fala, né, dessa formação, né, vamos dizer assim, esotérica e talvez existencial, né, o que hoje você entende como ideal? O que faz sentido para você, né, suponhamos que, né, você tem aí a possibilidade né, sei lá, de pegar uma pessoa que ela tem um grande potencial para se desenvolver e que ela, né, tem aí, né, vontade, disciplina. Por onde que você indicaria, né, o começo de desenvolvimento, quais disciplinas, né, até assim, quais literaturas, né, como é que você entende esse currículo básico de formação do indivíduo? Olhando assim, na minha própria história pessoal, assim, eu vejo assim que lá no Ashram nós tínhamos todo um conjunto de práticas que envolviam, de fato, na verdade, várias dimensões, né? Desde a parte mais física, passando pelo devocional, pelo mental também, os estudos, né? A parte ritualística, enfim, a parte da intuitiva, a meditação, estava tudo reunido, né? A pessoa ia aproveitar mais aquilo que ela estava incestando, né? Pela própria seu estágio de consciência do momento, né? E assim, cada vez mais vai evoluindo a consciência, né? Então, eu acho que a pessoa deve realmente procurar as práticas necessárias, né? E no começo com ênfase no trabalho físico, né? Disciplinar a sua vontade, né? Com ginástica, com hatha yoga, né? Pode ser artes marciais também, né? Trabalhar a alimentação, né? O primeiro passo realmente é esse, a purificação do ser, né? O yogismo, né? A gente fala também o caminho lá dos essênios também, que é muito bonito, né? Que é a purificação, contato com os anjos, né? Os anjos dos elementos, inclusive, né? E também pode trabalhar o devocional, né? Pode também trabalhar a meditação, né? E isso cada vez mais vai ser melhor aproveitado por ela, né? Esses estágios, esses yogas mais avançados, né? E ela vai se experimentando, o que ela está capacitada, o que ela traz de outras vidas também, né? Seus potenciais a desenvolver, né? Experiências a retomar, né? Ela tem que ir se experimentando, né? Mas de fato é importante botar o pé no caminho. Se encontrar um ashram, é excelente, né? Se você puder ajudar também a criar um ashram também ótimo também, né? Alice Bailey fala, aliás, o tibetano, que é o mestre de Alice Bailey, ele fala assim que a missão do dever de criar o ashram é do discípulo, assim, no caso, né? Nem tanto do mestre, né? Então tem toda essa dualidade, assim, né? Eu tinha visto essa fala aqui, interessante isso. Pois é possível fazer muita coisa, né? Pelo avanço da humanidade, né? Às vezes as pessoas ficam esperando, assim, mas na verdade, quando a gente semeia, acaba colhendo, assim, né? Realmente o mundo necessita, né, dessas iniciativas, assim, né? E Luiz, você acha que existe caminho errado, né? Existem linhagens que de alguma forma elas desvirtuam o indivíduo, né? Como é que você entende essa questão, por exemplo, de dualidade de forças? Existe, por exemplo, os irmãos negativos, assim, ou não? Na verdade existem, são poderosos, né, e estão muito presentes no mundo físico e também aproveitam muito das informações espirituais legítimas, de que elas vão se tornando mais populares para se apoderarem, né, porque o interesse deles é realmente controlar as coisas, controlar a humanidade, controlar os rumos do planeta, né. Então, nesse ponto, assim, as iniciativas da Loja Branca são bastante mais pioneiras, né, às vezes também tocam a poucas pessoas, né, pessoas que estão mais, assim, atentas, né, para a evolução das coisas, né? E quando as coisas já se tornam mais populares, aí é mais fácil encontrar uma certa mistura, né? Então a gente vê hoje em dia pessoas assim, irmãos assim da sombra trabalhando muito com reiki, né? Por espírito oferecendo serviços assim, na verdade tem muita mistura de coisas ali, né? Mas que existe, né? E é uma coisa que devemos também, né? Encarar no caminho espiritual, né? No começo é importante nos afastar o máximo disso, né? Sempre assim, só a certa altura, na verdade, nós somos obrigados a confrontar essas forças, faz parte do caminho, inclusive, assim, a gente chama de maturidade espiritual, né? Que a gente recebe proteção, quem entra desde a própria criança recebe proteções espirituais, o famoso anjo da guarda, né? E quem realmente anda no caminho recebe mais proteção ainda, né? Porque ela é conduzida, né? Orientada, né?
instruído também, né? E até para conhecer, receber as informações melhores, né? Encontrar os livros mais corretos, as escolas melhores, né? E a certa altura também, depois que ela está mais forte, então ela pode ser retirada dessa proteção, né? Sim, mas aí não. É um das poucas mais avançadas. Assim. Legal, entendi. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Bom, eu queria falar sobre, né, os seus livros, assim, sobre né, a Agartha Editorial, como é que surge né, essa iniciativa, né, qual que foi, assim, o primeiro livro que você escolheu, qual que era o objetivo, você tem bastante publicações, não é isso? Na verdade, assim, já tem mais de uma centena já de obras que temos acumulado, né, dentro do intenso processo produtivo, né, já vão que uns mais de 20 anos, né. E, então, eu nunca tive, assim, digamos assim, já mais jovem, assim, a intenção, a pretensão de ser escritor, né? Embora quando eu era um estudante ali, um discípulo, né, de ensinamentos como da Roerich, da Alice Bailey, eu fazia alguns opúsculos, assim, no tempo não tinha nem internet, né, praticamente, e, uns 80 ali, fazia alguns opúsculos para ajudar as pessoas com estudos mesmo, às vezes em grupos, né, em comunidades. As pessoas, porque para mim eu tinha facilidade de compreender esses ensinamentos, parte deles, pelo menos parte, né? A LCB sempre foi bastante desafiadora até certa altura. Né? Uhum. Então eu tinha essas iniciativas, assim, né? Então eu simplesmente manifestava assim, essa minha didática própria, assim, para essas questões, mas era tudo muito incipiente, fazia pequenos opúsculos, como eu falei, né? E à medida que seguia no caminho, enfim, a gente vai passando por novas etapas de provações, né? Então chegou um certo momento assim que o conhecimento se tornou assim até ter acesso a informações assim, mais avançadas, até uma forma de sobreviver assim, provações no caminho. Assim. E daí a gente, depois de uma busca assim até desesperada assim, por certas chaves de informações, né? Depois de ter bastante prática dessa meditação solar, trabalhar energias, vieram até tem a ver com o que eu já falei, a questão da retirada da proteção, né? Então a pessoa se vê realmente em situações bastante críticas, né? E cavei muitas informações, enfim, aí livros assim que eu não conseguia assim, entender nada, né? Até então, né? Caíram nas minhas mãos assim, e de repente comecei a conseguir compreender tudo que estava ali escrito, né? Eu via que não era só a minha mente que estava entendendo, assim, alguém estava me ajudando a entender aquilo, na verdade. Que coisas, esses caminhos às vezes são tão densos que a pessoa realmente sozinha não consegue acessar às vezes as informações, né? Especialmente em LCB, em algumas partes. Mas daí consegui então compreender os códigos alquímicos também, no caso já em outras obras também, LCB e outras. Né? E encontrei algumas chaves, enfim, isso me deu acesso a novas energias, né? Então as coisas começaram a mudar, né? E a partir desse processo, em pouco tempo também, aí comecei a receber algumas chaves no campo mental, assim, algumas chaves telepáticas, assim, né? Trabalho muito com a parte da telepatia, né? E eram chaves para desenvolver, assim, né? Um pouco relacionado com coisas que a LCB tinha falado, com uma numerologia que ela tinha dado para acionar novas etapas de informações que ela queria trazer, né? E comecei a desenvolver, a pesquisar essas chaves, e daí foi no Egito e muitas outras culturas antigas, assim, vendo que as respostas poderiam estar por ali, assim, né? Antigos calendários também, né? Cosmologias antigas, né? E aí comecei a não só trabalhar essas chaves também, né? Cosmológicas, como também, assim, a botar no papel minhas experiências que eu estava tendo nos últimos anos e mais recentemente, com as energias, com as chaves alquímicas de meditação, né? E também, assim, fui sendo também ajudado em planos internos, a partir dali, assim, com os mentores, passaram a atuar ativamente, assim, através de mim, assim, para colocar também no papel essas informações todas, assim, né? E outras novas que poderiam estar surgindo também.
E foi um fluxo, assim, no primeiro ano, assim, os 2 primeiros anos, eu escrevi tratados imensos, assim, sabe? Milhares de páginas, né? Tanta coisa que veio. Um pouco assim, desorganizado, assim, muito simbolismo, né? E com o tempo fui diluindo, assim, analisando com mais calma as coisas, e foi vindo várias etapas, assim, isso aí que foram a média que depois estabilizou, assim, um livro a cada dois meses, assim. É uma média muito grande, né? Muito interessante. E esse contato com os mentores, ele é telepático? Ele é uma espécie de clareaudiência? Eu acho que são as duas coisas, né? Porque eu não vejo eu não sei como é que tu diferencia, assim, a telepatia da clareaudiência. É a mesma coisa. Uhum. É. É porque tem algumas pessoas que escutam quase que fisicamente, né? E outras pessoas escutam. Eu falo que o início da clareaudiência é uma telepatia, né? A pessoa está ouvindo um pensamento mais forte na cabeça dela. Mas aos poucos esse pensamento toma voz e toma personalidade, né? E tem as pessoas que elas, né, enfim, vão ter uma coisa um pouco mais ostensiva, assim. Então, normalmente eu faço essa pergunta de diferenciação, sabe? Bem, por regra, digamos assim, absoluta, né, com exceções, realmente é clareaudiência, né? Eu digo assim que a minha tendência realmente é essa, assim, né? Dizem que Blavatsky, ela era muito visual, né? Que ela via as páginas, via os livros inteiros, assim, transcrevia, né? Sim. Realmente não é o meu caso, assim. Para mim começou visualmente, como eu falei, através de chaves geométricas que eu vi no meu campo visual, né? Foram mostradas, né? E depois seguiu através da telepatia, acompanhando minhas pesquisas, né? À medida que eu ia colocando as coisas no papel, esse esforço, né, de plasmar essas informações, né? Em alguns momentos também, algumas coisas vinham visualmente, né? Algumas coisas também vinham energeticamente, assim, porque às vezes estão chaves energéticas para complementar alguma informação também, né? Para se desenvolver aquela chave também, né? E volta e meia algumas experiências, assim, às vezes com os próprios mestres, assim, né? Eu chamo assim de etérico, planetérico, assim, né? Que é diferente do astral, né? É onde podemos encontrar os mestres também no planetérico, eles descem até certo plano, assim, né? Então, em algumas ocasiões eles também aparecem, assim, né? Eu acho que isso é o principal, né? O contato do astro interno, assim, né? Realmente se dá nesses planos, assim. Os momentos chaves, assim, eles podem aparecer, de fato. O próprio Sato Kumara, né? O rei do mundo, Blavatsky já falava que ele aparece para quem alcança a terceira iniciação, né? Uma espécie de contato para mostrar que a pessoa realmente chegou naquele degrau da raça atual, enfim. Daí para frente é tudo novidade, assim, né? De ganho. Né? Essa terceira iniciação que você se refere é aquele esquema das 7 iniciações que a Blavatsky propõe e a Bailey desenvolve um pouco mais. A Bailey fala até de 9 iniciações, assim. Sim. A raça atual tem a terceira iniciação, né? Teoricamente, assim. A gente pode falar um pouquinho disso para o ouvinte que não está familiarizado com esses termos? O que seriam, né, as primeiras iniciações, assim, até a quarta, quinta, mais ou menos? Isso segue justamente, assim, que a teosofia fala muito sobre os planos, né? Então, para não usar termos orientais, que eles usam muito, né? O plano físico, o plano emocional, o plano mental, o plano intuitivo, depois o plano átmico ou espiritual, né? Depois tem o plano lá, Adi, né? O plano Adi do divino, né? Tem o plano monádico também, que fica antes desse aí, né? A mônada, né? Também chamado plano angelical, né? 7 planos, basicamente, né? Algumas escolas falam de 5 planos principais. O budismo trabalha muito com o número 5, né? Digamos, a escala pentatônica, digamos assim. Eu gosto muito de mantras. Né? Legal. Então, é uma escada, né, evolutiva, né, importante. E cada raça desenvolve uma iniciação também, né? Tem a missão de desenvolver. Nós temos uma terceira raça, a Hari é a terceira da atual Honda, né? Então, é uma raça que alcançou a terceira iniciação, embora isso tenha sido mais forte lá no começo da raça, idade de ouro, né? E depois, mas também foi se mantendo, embora de uma forma mais restrita, não tanto como abertamente na sociedade, enfim, trabalhando nas instituições, né? Porque muitas lideranças que criaram as civilizações eram iniciadas também, então, a serviço dos mestres, porque nas origens os mestres conseguem influenciar muito assim a humanidade, por isso cria civilizações novas, maravilhosas, assim. Depois, com os yugas, decréscimo das energias, você vai se materializando tudo, assim, né?
e vai se afastando também as instituições da influência das hierarquias também. Então, vai se densificando a energia, né? Mas, apesar de cada raça cria, né, forge uma iniciação, cada vez que o ser humano renasce, ele precisa refazer essas iniciações, né? Esses graus, porque ele está plasmado, ele está manifestado no plano físico, né? Então, trabalha primeiro o físico, depois o emocional, até o mental, né? Que é o da raça atual, né? Então, no começo dessa raça, que foi lá na Era de Áries, né? Dentro desse conceito que também é clássico de 5.000 anos das raças, né? Sim. A teosofia tem outros conceitos que trabalha com véus, né? Mas muitas escolas também trabalham com um ciclo de 5.000 anos para as raças. Abrange 2 eras zodiacais, basicamente. Então, na era positiva de Áries, esse conhecimento estava bastante forte, né? São as yogas solares, as meditações solares, trabalhar na forma criativa com a mente, né? E já na era de Peixes, aí meio que se perdeu essa parte mais dinâmica, né, da criatividade da mente, trabalhar com a luz, né, as yogas solares, que já estava lá no Egito, na Índia Antiga, na própria Pérsia, né, trabalho da luz, né. E se criou um trabalho espiritual assim, da meditação mais preliminar, assim, questão mais de trabalhar a consciência, acalmar a mente, assim, né. Então essa prática negativa, na verdade, ela é mais preliminar, né? Nós temos que acalmar a mente para poder usar a mente depois, na verdade, assim. Não é para não usar a mente, assim, né? O não usar a mente seria como que você regressar a um plano mais emocional, assim, do mundo mais do sentir, né? Porque ficar só passivamente, né, numa vida contemplativa, isso não é a integridade do caminho, né? A própria Tábua de Esmeralda fala assim, na parte mais prática dela, né? Vá ao superior, vá ao céu, depois desce à terra, né? Assim terás a força do superior e do inferior, e todas as trevas se afastarão de ti, né? Até vou repetir isso, né? Vá ao céu, desça à terra, e assim obterás força do superior e do inferior, e todas as trevas se afastarão de ti, né? Então, ir ao céu significa fazer um retiro espiritual, né? Mas depois você também retorna, né, ao mundo com a força que você adquiriu, né, com a proteção que você adquiriu, para adquirir ainda mais força, assim, né, e de fato essa dialética você ter a sua transformação pessoal, né. Então, próprios ashramas, que são as etapas espirituais da Índia, também prescrevem. Como eu falei, assim, minha vida acabou tomando esse rumo também, intuitivamente. A primeira etapa é o brahmachari, né, o estudante casto. Passa alguns anos, depois tem a etapa do grihastha, do casamento, né, um casamento sacerdotal, né, a pessoa tem na própria família uma espécie de ashram, assim, né? Então toma outra dimensão, a pessoa vida também casada, né? Depois vira um professor, né? Finalmente vira um renunciante lá, no fim de tudo, né? Vai para as florestas em busca da final iluminação e ascensão, digamos assim, né, desse planeta, né? Então é um caminho gradual, né? E aí a gente, né, essa fala, né, de que as iniciações elas precisam ser refeitas a cada nova encarnação, ela é muito importante até para as pessoas que às vezes elas entram na espiritualidade achando que eu sou um grande ser, né, que já vivi muitas vidas e portanto eu tenho todo o conhecimento intrínseco em mim mesmo e não preciso, né, praticar e não preciso observar, eu só preciso partir do ponto, né, de onde eu parei na última encarnação e não é assim, né, até chegar nesse ponto onde a gente parou dentro da nossa trajetória é um grande esforço, né? Com certeza. Sim, excelente, que legal, tá? Luiz, vamos falar sobre Diário Mágico? Então vamos lá. Legal. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Você tem essa prática de anotar as suas experiências, assim, quando começam, por exemplo, esses contatos, né, telepáticos e clareaudientes e tudo, né, você tem por prática ter um registro disso por escrito, não?
Como eu coloquei já, assim, né, quando começou esses processos, né, tanto as experiências como também essas chaves, né, que foram mostradas para ser desenvolvidas, eu realmente comecei um processo muito grande de registro, né? E as experiências, na verdade, a gente acaba registrando mais como conhecimento, né? Assim, como é que funcionam as técnicas, as práticas, né? As didáticas, né? São resgates, muitas vezes, também de práticas, né? Que os antigos tinham, foi se perdendo, né? Mas que também está em algumas literaturas novas, assim, como Alice Bailey, como eu mencionei, tem falado bastante dela, né? Embora, às vezes, de uma forma não tão clara, mas outras vezes, sim, também, né? Ontem mesmo eu estava aqui trabalhando um texto dela sobre a meditação solar, né? Ela coloca muito bem também o trabalho da imaginação criativa, né? Esse processo todo, assim, usar a mente na forma criativa, positiva, da luz, da imaginação, em formas de pensamento, né? Que a verdadeira meditação teria por base trabalhar, de fato, a mente criativa, assim, né? Então, tudo esses registros assim, também foram vindo, né? Intuições que, enfim, que às vezes também são mandatos assim de criar alguma informação, assim, desenvolver alguma informação, né? Que às vezes não é assim que o mundo interno, que os mestres te passem tudo assim completamente. Às vezes te dão assim algumas chaves para te desenvolver, pesquisar também. Assim, né? Então, uma palavra, né? Às vezes uma palavra num idioma estranho, às vezes um conceito que você vai desdobrando e vai puxando fio, né? Uma ideia assim que traz uma luz, assim, sabe? É por aí, então, vou pesquisar esse assunto assim. Isso também vai abrindo, assim, sabe? Vai abrindo outros caminhos de intuição, assim, né? É uma coisa muito bonita. E você tem, por exemplo, prática de escrever um diário de vida pessoal? Não, é mais anotação técnica para a prática das escritas dos livros. Bom, aí tem duas coisas, assim, né? Às vezes eu registro alguns sonhos que eu acho que é importante. Legal. Né? E a outra questão seria, assim, uma espécie de autobiografia. Né? De fato, assim, mesmo lá atrás eu comecei a fazer alguns esboços de biografia, assim, sempre tive um pouco de resistência com esse assunto, assim, por razões pessoais, outra também porque, enfim, a gente está vivo, e questão da biografia, né, tá em curso, assim, né. Mas eu fiz alguns esboços lá atrás, assim, algumas experiências importantes que eu teria passado, né, e especialmente na época de começar, de fato, a escrever, né, foram coisas mais fortes, né. E meio que se limitou a isso, assim. Mas daí, durante a pandemia, né, aí houve todo um processo, né, de muita gente também, de interiorização, né, em vários sentidos do termo também, né. E ali, finalmente, eu acho que eu consegui, de fato, até porque passei minhas provações na pandemia também, né, tive que superar novas crises de saúde também, né. E, então, eu decidi que era o momento também de começar, de fato, a levar a sério a biografia, né, e comecei a fazer isso. Até como no começo, até dei como nome Uma Vida com Yoga, né? Depois já virou o subtítulo, né? Enfim, né? E estou desenvolvendo esse trabalho também, assim, uma das tarefas que eu tenho feito é essa aí também, dos registros, assim, né? E, enfim, falando em diário, eu estou descrevendo ela atualmente como uma espécie de registros do dia a dia também, acaba sendo, de certa forma, isso também, né? A biografia meio que acabou virando uma espécie de diário, porque a gente vai registrando o que acha que está acontecendo mais importante também. Então, está acontecendo de fato, né? Sim. Tem acontecido isso, né? E é diferente olhar as coisas por uma lógica da escrita, porque uma coisa é a nossa lembrança que a gente tem junto conosco o tempo todo, outra coisa é conseguir sintetizar e traduzir para o papel, assim. Dá outra perspectiva? Eu acho que sim, né? Parece como que adquirir consistências, né? Adquirir vida, assim, poder você está dialogando assim com outros universos também, com o próprio futuro também, você colocando no papel aquela experiência, aquela proposta, né? Aquele registro, né? Eu acho que tem a nossa importância esse registro, assim, né? É uma espécie de transmissão real ou potencial que fazemos de fatos, de experiências, né? Eu acho muito importante, assim, eu fico muito estimulado de poder registrar experiências que eu acho que são importantes para a humanidade, assim, sabe? Uma coisa que me traz muito estímulo, assim, muita alegria poder fazer esse registro, assim, né, na minha escrita, assim, né? Realmente é uma das minhas grandes fontes de alegria, assim, é fazer isso, é uma espécie de missão mesmo, né?
Que legal. Já em contraste com isso, para mim é muito mais difícil fazer uma revisão de texto, assim, olhar uma coisa que eu já fiz, assim, é extremamente muito importante. Né? Mas eu faço isso, a cada 10 anos eu reviso toda a minha obra, inclusive, assim. Né? E no momento estou fazendo uma grande revisão, né, que vai levar 10 anos de trabalho, inclusive, dado o volume que eu acumulei de produção, né? Que estou fazendo uma reorganização de tudo, uma reconstrução de tudo, uma reformulação da estrutura da minha obra toda, assim, né? Isso vai levar uns 10 anos para completar. Uau! Já estão uns 2 anos fazendo isso, já completei a parte da teosofia científica, teosofia científica que eu chamo, né? Luz da Teosofia, a série como eu chamei, Luz da Teosofia. São 9 obras, né? Luz da Teosofia é uma sessão só sobre teosofia? Uma teosofia que também chama teosofia científica, né? E a parte de ciência eu uso de uma forma ambígua. Tanto ciência, assim, oficial, nós temos, assim, né? Aquilo que pode ser aproveitado da ciência para a espiritualidade, como da própria ciência espiritual, no sentido da técnica, né, tradicional da espiritualidade, né? Do conhecimentos técnicos, no caso, assim. E também em termos de serem mais precisos, sem véus, né? Você transmitir o conhecimento sem véus, porque é uma coisa que a humanidade precisa, e é possível porque já chegou. Os tempos estão maduros, digamos assim, né? O tempo dos véus já caiu, assim, né? Não é preciso mais, que os tempos já estão maduros para a transição planetária, e o mundo vai precisar dessas informações, de fato, para completar os seus códigos evolutivos, né? Claro. A espiritualidade os códigos tradicionais têm muito para oferecer naquilo que a ciência busca hoje em dia, né? Que é mapear a consciência humana, as etapas da evolução humana, né? Inclusive, recentemente, eu tive acesso até a uma fórmula que eu, muito tempo, eu persegui, né, e só aos poucos estava conseguindo compreender, que são os segredos do Teorema de Pitágoras, né? Aqueles 3 numerozinhos, 3, 4, 5, revelam grandes mistérios, assim, grandes chaves, né, da evolução integral do ser humano, né? Desde a sua formação mais elementar, lá do xamanismo, da infância, até o próprio universo dos Budas, assim, passando pelo mundo das iniciações regulares, assim. Tudo está ali codificado, na verdade, né? Uma coisa impressionante, assim, né? E isso aí eu descobri na idade que eu tinha, sabe? Que é o mesmo número de todos esses números somados do teorema, 62, né? Nesse ano eu descobri isso. Grandes sincronicidades, né? Ô Luiz, eu vou te fazer uma pergunta que ela é difícil, mas que ela é importante, que é a seguinte. Para uma pessoa que quisesse, por exemplo, começar a conhecer a sua obra, que livro que você indica? O que você tem, assim, né, que você acha que seria um livro bacana para a pessoa começar a entender, né, um pouco mais sobre os mestres, um pouco mais sobre essa hierarquia cósmica, um pouco mais sobre, né, esse caminho iniciático, né? Eu sei que né, é uma obra muito prolífica e que né, tem títulos diferentes de acordo com assuntos diferentes, mas com certeza tem alguma obra, algum título que te salta aos olhos e você fala assim, pô, esse aqui é mais indicado para as pessoas em geral. O que você me diz? Eu concordo com você, dizer que não é uma resposta muito fácil mesmo. Assim, sim. Né? Eu, assim, de praxe, eu costumo falar do meu evangelho da natureza, né? Porque tem toda essa parte da formação, né? Trabalhar a nossa saúde, né? Esses conceitos, assim, da ecologia também, que são, no caso, que seria a saúde do planeta, né? Que é uma coisa também essencial, né? Então, eu gosto muito desse trabalho como introdução, assim, né? Tem a questão do franciscanismo também, que sempre me tocou muito, né? Pega também a questão dos essênios, né? Então, enfim, essa parte dessa magia, assim, de trabalhar nossas raízes, assim, né? Que ótimo. Por outro lado, nós vemos, assim, que na tradição existe a questão, assim, de começar do geral para o particular, né? Isso é uma espécie de contraponto que eu estou colocando agora, assim, né? Então, pega lá a teosofia, começa lá pela cosmogênese, né? Você pega, assim, a Bíblia, começa pela criação, né? Então, são as grandes questões que estão no começo da coisa, como uma espécie, assim, de expansão de consciência, assim, né? De visão da perspectiva das coisas, da visão de Deus, assim, de divino, assim. E aí, a partir de lá, a pessoa vai meio que afunilando até chegar, assim, digamos, no seu paraíso, assim, a criação do paraíso, né? 7 dias de criação, chega no paraíso. Que legal. Mas, enfim, assim, eu acho que a pessoa, né, vai muito pela intuição dela também, conforme os seus momentos também, né, sabe? O que vier, no fundo, também. Sim. Acho que não existe muita regra na prática sobre essas questões, né? Sim. Bom, pro pessoal que quiser, né, te encontrar e ter acesso aí à lista de livros da Agartha Editorial, né, como que faz, onde você tá? Você tá, né, no Facebook, você tá no Instagram, tem site? Me passa esses dados todos para eu deixar na descrição e pro pessoal já ouvir aqui agora.
Nós estamos em várias redes sociais, né? Temos um trabalho importante no YouTube, né? Chama canal Agartha, com TH, WTV. Então tem muitos vídeos ali, muitos assuntos, inclusive da teosofia científica, né? E também estamos com um site de informação, que chama também Editorial Agartha, né? Que também o pessoal pode acessar, ele também tem os livros, né? E estamos também no YouTube, né? Meu nome pessoal, Luiz Augusto Weber Salve. E são as redes principais que estamos trabalhando no momento, seriam essas aí ainda. Esperamos poder expandir um pouco mais esse trabalho, especialmente nessa linha, assim, tipo Spotify também, trabalha, mas nos podcasts também, que é um trabalho bem interessante, importante. Hoje em dia, o pessoal gosta muito também de audiobooks, né? Eu estou trabalhando bastante atualmente também com livros virtuais, né? E-books. Ah, que legal, tá. Estou arrumando a editora mais nessa linha atualmente, né? Eventualmente vai ter também voltar a ter publicações físicas, mas por enquanto seria mais a linha de e-books que estamos trabalhando. Sim. Que bacana, que massa. Luiz, foi um grande prazer trocar ideia com você. Obrigado pela generosidade de compartilhar esse mundo de conhecimento. Foi muito bom. Muito grato aí. E estamos à disposição também. Sensacional. Um abraço. Abraço a todos aí que estiverem nos ouvindo. Um grande abraço a todos e saúde e felicidade. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio de Diário Mágico. O Luiz dá um show de conhecimento, né? Putz, mais de 100 obras publicadas, que loucura, né? Isso é uma coisa completamente impensável pra mim, que tenho uma puta dificuldade de colocar as coisas no papel. Eu escrevo muito devagar. Eu escrevo bem, mas eu escrevo muito devagar. E normalmente os meus textos eles são um pouco mais cifrados, né? Eu não tenho tanta facilidade de me comunicar como eu tenho falando, né? Quando eu escrevo, saem coisas muito bonitas, mas coisas difíceis de serem lidas, né? E difíceis de serem postas no papel também. Então é legal para mim quando a gente entrevista assim, autores que eles têm, né, uma obra tão profícua como é a dele, tão plural também. Mas é isso, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre, tal como o Guilherme Neves é o nosso editor de sempre. E quem está fazendo as capas agora, nesta 4ª temporada do Diário Mágico, é o João Paulo Ponciano. Os nossos nomes e arrobas, eles estão todos na descrição do episódio. E é isso, continue anotando os seus resultados. Leful Podcasts.